Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Judas, no versículo 3 e o versículo 4. Vamos fazer a leitura do texto mais uma vez. Judas, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Capítulo 1, que é o capítulo único, mas diz assim a palavra de Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Como os irmãos bem sabem, já está com alguns domingos que a gente vem fazendo exposições baseadas na carta de Judas, baseada aqui na epístola de Judas. E nós já vimos nos domingos passados algumas exposições baseadas no versículo 1 e no versículo 2, que é onde está contido a famosa saudação de Judas, no versículo 1 e no versículo 2. Hoje a gente vai entrar já no conteúdo principal da carta, já no tema da carta, que começa aqui no versículo 3 e no versículo 4. Até o versículo 2 é uma saudação que Judas está fazendo para os destinatários, para aquelas pessoas que iriam receber a carta, para quem a carta estava sendo destinada. Nós já vimos que a carta de Judas ela estava sendo destinada à Igreja de Cristo. E ele identifica a Igreja de Cristo lá no versículo 2, ou no versículo 1, como os chamados, como os santificados em Deus Pai e como os conservados em Jesus Cristo. Então, essas três características, nós sabemos pelas Escrituras, que são características que pertencem à Igreja de Cristo. Okay? Então, nós sabemos que Judas está escrevendo esta carta à Igreja de Cristo de uma forma geral. É por isso que ela é conhecida como Epístola Universal de Judas. É uma carta que Judas escreveu à Igreja de uma forma geral, à Igreja que está espalhada por todo o mundo, que é formada por pessoas de todas as nacionalidades. Por isso o título de Epístola Universal. Mas iniciando aqui o versículo 3, que é o versículo que nós vamos focar as nossas atenções hoje, Judas começa o versículo 3 dizendo o seguinte: amados. Sabemos que ele está se referindo aos cristãos, aos membros da igreja que estão espalhados pelo mundo. Ele chama eles de amados. E isso é muito importante. Por que isso é importante? A forma como Judas trata a igreja e a forma como Judas vai tratar aquelas pessoas sobre as quais ele vai falar na carta. Como eu já falei para vocês, o tema principal da carta de Judas é as pessoas que estão infiltradas no meio da igreja, mas que não são igreja. Pessoas que estão infiltradas no meio da igreja como cristãos, se apresentando como cristãos, mas na verdade são homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, como ele diz aqui no versículo 4. O tema central da carta de Judas é essas pessoas que estão introduzidas no meio da igreja. Mas quando Judas ele fala aos irmãos, quando Judas fala aos cristãos, ele trata os cristãos como amados. E isso pode significar tanto o amor que ele tem para com os irmãos, como o fato daqueles irmãos terem sido amados por Deus, um amor que foi demonstrado de forma prática através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor bíblico, o amor de Deus é um amor que ele é demonstrado de forma prática, certo? Mas por que eu estou focando nessa palavra amados? Irmãos, a gente pode fazer um contraste
da forma como Judas trata aqueles que estão infiltrados, como ele trata também a igreja. Há um contraste, há uma diferença. Ele chama os seus irmãos de amados. No versículo 17, ele usa essa mesma expressão. No início do versículo ele diz assim, ó, mas vós, amados, aqui ele está se referindo à igreja. E no versículo 20, ele também usa a mesma expressão, mas vós, amados, né? Ele faz uma diferenciação entre a forma como ele trata aqueles que estão infiltrados, que ele chama apenas de estes. Se você observar aqui no versículo, aqui em Judas, no versículo 16, por exemplo, e ao longo de toda a carta de Judas, certo? Você vai observar isso. Mas ele vai usar a expressãozinha estes. Ele diz assim, ó, estes são murmuradores. Estes quem? Estes que ele está tratando aqui é aqueles que ele está falando lá no versículo 4. Aqueles que estão infiltrados no meio da igreja. E ele vai falar várias coisas sobre estes. Né? Estes quem? Os infiltrados. Ele vai dizer que eles são homens ímpios. Ele vai dizer que são homens condenados. Ele vai dizer várias coisas pesadas a respeito dessas pessoas. Mas em relação à igreja, ele vai tratá-los como amados. Então, há um trato diferenciado da parte de Judas para com os irmãos em Cristo verdadeiramente e também para com aqueles que estão infiltrados no meio da igreja. Isso eu acho interessante pelo seguinte. Judas, ele é um homem cristão. E como cristão, ele tem por uma característica pessoal o amor que Deus tem dado a ele e o amor que ele tem para com os irmãos. E isso eu aprendo o seguinte, que o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor cristão, ele não é um amor que fecha os olhos para aquilo que está errado. Ok? Observe bem isso que eu estou falando para vocês. O amor cristão, ele não fecha os olhos para aquilo que está errado. Onde é que você está vendo isso aqui, irmão? Nessa pequena palavra, nesse pequeno versículo. Irmãos, Judas, ele ama os seus irmãos, mas ao mesmo tempo em que ele ama os seus irmãos, ele sabe que no meio daquela igreja, talvez ele não saiba quem são as pessoas, mas ele sabe que no meio daquela igreja há pessoas que não são verdadeiramente crentes, que são homens ímpios, que são homens pecadores, que são homens que estão destinados à condenação, certo? Então isso, irmãos, é importante porque Judas, ele faz o seguinte, ele não faz assim não, ó, como hoje em dia as pessoas pensam que é, né? As pessoas pensam que o amor cristão funciona da seguinte forma, você vê alguém errando, você vê alguém cometendo pecado, e aí você olha para aquilo e, deixa para lá, Deus perdoa. Isso é algo que acontece. Isso é algo que eu não vou me incomodar, porque não pertence a mim, não tem nada a ver com a minha vida. O amor cristão, gente, não é assim. O amor cristão é um amor que corrige. É um amor que ele olha para o erro e ele corrige. Ele não fecha os olhos para aquilo que está errado. Porque eu não sei se vocês já perceberam, o que as pessoas chamam de amor, hoje em dia, é bem diferente daquilo que a Bíblia chama de amor. As pessoas pensam que o amor, hoje, ele é aquele amor que ele tem que aceitar qualquer coisa. Certo? O pessoal diz assim, tu não é cristão? Então tu tem que aceitar no meio da tua igreja um casamento entre homem com homem. Um casamento de mulher com mulher. Tu tem que aceitar. Tu não é uma pessoa que ama as pessoas homossexuais? Você não é uma pessoa que ama as pessoas de forma geral? Sim, nós amamos. E amamos verdadeiramente. Deus sabe desse amor que a gente tem para com essas pessoas. Deus sabe. Ok? Mas o amor que Deus tem nos ensinado na Bíblia não é um amor que fecha os olhos para aquilo que está errado. A Bíblia fala claramente que essas atitudes são atitudes pecaminosas e que elas devem ser corrigidas. Qual é a nossa função? É pregar a palavra de Deus a todos e pedir que essas pessoas
convidar que essas pessoas venham a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Obviamente, isso não é feito com força, isso não é feito com violência. Se nós fizermos isso com força e com violência, nós estamos caindo em pecado, ok? Mas nós olhamos para essas pessoas, seja elas quem forem, seja pessoas que qualquer tipo de pecado for, a gente olha para essas pessoas e a gente se identifica com elas. Porque assim como elas são pecadoras, nós também somos. Mas a graça de Deus nos atingiu de tal forma que nós reconhecemos que somos pecadores e assim nos arrependemos do nosso pecado e cremos em Jesus Cristo. Isso nos torna cristão, se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo. E nós queremos que todos conheçam esse amor de Deus, esse amor que Deus revelou através da morte de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Nós pregamos o evangelho para essas pessoas como um ato de amor, porque nós queremos que também elas sejam salvas pelo nosso Senhor Deus, né? Mas isso, como a palavra de Deus nos ensina, não é feito por força, não é feito com violência. É feito através da pregação do evangelho. E isso é feito com amor. Só que é como eu estou falando para vocês, o amor bíblico, ele olha para aquilo que está errado e ele diz, está errado. O amor bíblico, ele não olha para o que está errado e diz assim, não, eu vou aceitar isso aí, porque isso aí eu não vou me meter não sei o quê. Não, o amor verdadeiro, ele olha para o que está errado e ele vem e corrige. Se vocês, por exemplo, abrirem as suas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, nós vamos ver um texto muito interessante que diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só como é o amor bíblico, como é o amor de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Gente, Deus ele nos ama de tal forma que quando ele nos vê em pecado, ele vem e ele nos corrige. Ele nos repreende e ele nos castiga. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Olha o que é que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, essa palavra aqui, ela é muito forte. Deus, ele repreende aquele a quem ama. Isso é feito, gente, por causa do amor. A repreensão, ela é uma consequência do amor. Você não repreende alguém, se você estiver fazendo isso, você está fazendo isso de forma equivocada, de forma errada também, você não repreende alguém, você não tenta corrigir alguém, porque você odeia aquela pessoa. Ok? Você repreende alguém porque você a ama, você quer o bem daquela pessoa. É assim como o pai faz com os filhos. Se você vê o seu filho andando em direção a uma tomada e indo com o dedinho lá em direção ao buraquinho da tomada, o que é que você faz? Você fecha os olhos, deixa aí. Eu amo tanto meu filho que eu não corrijo ele não, deixa ele aí. Isso é amor? Não, irmãos, isso é loucura. O seu filho, ele vai ser eletrocutado. As consequências para aquele erro são terríveis. Da mesma forma, é assim que nós pregamos o evangelho. Nós sabemos pela palavra de Deus que se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, seja ela um adúltero, seja ela um fornicador, seja ela um ladrão, seja ela um assassino, que tipo de pecado for, pode ser um mentiroso. Se ela não se arrepender dos pecados dela, ela será condenada. E a condenação é eterna. Então nós olhamos para essas pessoas e nós falamos de Cristo para elas. Nós mostramos que Cristo, ele tem o poder de transformar a vida delas. E eles vindo a se arrepender e crer no Evangelho,
eles serão salvos. Isso é feito, irmãos, com amor. Então, quando nós olhamos para qualquer tipo de prática pecaminosa, nós não olhamos apenas com a intenção de fazer com que aquelas pessoas sejam envergonhadas, com que aquelas pessoas sejam diminuídas. Muito pelo contrário. Nós também somos pecadores. E nós sabemos das consequências dos pecados. Nós olhamos para aquelas pessoas com amor. Nós queremos que elas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo assim como nós conhecemos. E assim elas possam ser salvas assim como nós fomos salvos. Amém? Então, irmãos, o amor cristão, ele tem essa característica. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas às igrejas, e o interessante do apóstolo Paulo é que o conteúdo das suas cartas está relacionado a ensinamento de doutrinas, a ensinamento de verdades que foram reveladas por Deus. É muito interessante isso daqui, quando a gente olha para a carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vê o amor que Paulo tem para os cristãos de Corinto, mas ao mesmo tempo, esse amor não faz com que Paulo feche os olhos para aquilo que estava errado na igreja de Corinto. Se você ler a Epístola aos Coríntios, vocês vão ver, irmãos, se vocês lerem a Epístola aos Coríntios, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ele tenta corrigir lá naquela igreja os vários erros que aquelas igrejas estavam cometendo, que aquela igreja estava cometendo. Se vocês observarem comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13, você vai ver o seguinte, ó. O que é que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto? Porque a respeito de vós, irmãos meu, olha só, porque a respeito de vós, irmãos meu, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Aí Paulo diz assim, ó, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, irmãos, aqui Paulo ele está trazendo uma repreensão à igreja de Corinto sobre essa divisão que estava tendo na igreja. Estava tendo partidos facciosos dentro da igreja. Alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, mas agora Paulo está corrigindo isso. E isso Paulo ele faz, irmãos, com amor. Ok? Ele considera aquelas pessoas como irmãos dele. Então ele faz isso com amor. E um texto muito forte, a gente pode ver lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, que é um texto bem pesado, que diz assim, ó, Paulo falando aos crentes de Corinto, ele diz assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, vou ler aqui o versículo novamente, o 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então observa, são palavras duras. Paulo está mandando que aquela pessoa ela seja excluída do meio da igreja, que aquela pessoa seja entregue a Satanás. Mas qual é o propósito de Paulo? Aqui no versículo 5 a gente vê. A carne seja destruída, mas que o espírito seja salvo. Ele faz isso, irmãos, é com amor, não é por ódio. Não é porque ele quer que aquela pessoa se dê mal, não é isso. E é assim que a gente tem que entender como que as coisas funcionam no meio da igreja. O amor, ele deve reinar no meio da igreja. O amor, ele deve prevalecer no meio da igreja. Acima de qualquer dom espiritual, acima de muitas coisas, o amor, ele tem que estar no topo do nosso pensamento,
no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Mas voltando aqui para a carta de Judas, ele continua dizendo assim, né? Ele diz amados, né? Ele trata os irmãos como amados. Ele não deixa de tratar dos problemas que estavam acontecendo na igreja. Quais eram os problemas? Que pessoas estavam infiltradas no meio da igreja e assim manchando a reunião no meio da igreja. Aí aqui no versículo 3 ele diz assim, ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Então você percebe aqui nesse trecho o seguinte, o propósito inicial de Judas, a vontade pessoal de Judas era escrever aos irmãos acerca da salvação comum. Né? E o que é essa salvação comum? Gente, a salvação comum não é a ideia de ser algo trivial, comum no sentido de trivial, mas é comum no sentido da salvação que Deus deu a todos aqueles membros da igreja. Aquela salvação que é comum tanto aos da igreja, como a Judas, como aos da igreja de Corinto, como os da igreja de Romanos. É uma salvação comum a todos, tanto a gregos como a judeus. É uma salvação comum. Então, o assunto de Judas, que ele queria tratar inicialmente, era a respeito da salvação comum. Só que aí algo acontece. Ele diz o seguinte, ó, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Gente, Judas, ele tinha se preparado para escrever sobre a salvação comum, tanto é que ele diz assim, ó, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Então ele estava preparado para escrever sobre a salvação comum, só que aí ele teve por necessidade escrever e exortar os irmãos a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é que eu aprendo com isso? Gente, nem sempre a nossa vontade inicial é a vontade de Deus, ok? Nós temos os nossos próprios desejos, nós temos as nossas próprias vontades, mas às vezes a vontade de Deus é outra. Às vezes a gente deseja, eu quero me profissionalizar em uma determinada função. E a pessoa vai para a faculdade, estuda, faz cursos técnicos, mas aí acontece que Deus não quer aquilo para aquela pessoa. E a pessoa vai acabar trabalhando em outra área. A pessoa não entende, eu me preparei para isso, eu estudei para isso, eu fiz curso para isso, eu fiz faculdade, e eu estou trabalhando com outra coisa. Por quê? Eu queria trabalhar com aquela coisa primeira que eu queria, não com isso que eu estou trabalhando agora. Gente, o governo do mundo, o governo das coisas do mundo, está sob, ou seja, está debaixo da mão de Deus. Você vai ser direcionado a fazer aquilo que Deus quer que você faça. É o exemplo aqui de Judas. Judas queria fazer algo legal, falar com os irmãos, escrever aos irmãos sobre a salvação comum. Um tema legal, um tema interessante. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu que havia uma necessidade de escrever e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele muda de opinião, certo? Ele muda de opinião. A ideia dele agora é outra, porque ele vê que os irmãos, a necessidade que os irmãos tinham era de saber sobre esse tema, de pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja. Só que o interessante, irmãos, que a mudança aqui é radical. Inicialmente, Judas queria falar de um assunto tranquilo. Que assunto tranquilo é esse? A salvação comum. Que coisa legal falar a crentes sobre a salvação que Deus realizou, sobre o fato de Deus ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. Isso é muito legal, isso é muito tranquilo. Agora você imagina que agora ele tem que tratar de outro assunto. Ele tem que falar para os irmãos assim, irmãos, ó, eu amo vocês, mas no meio de vocês tem pessoas que não são irmãos. Tem pessoas que não são cristãs. E eu quero exortar vocês, meus irmãos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, em vez de falar da salvação comum apenas, ele vai ter que falar com os irmãos para os irmãos lutarem. Ele vai falar agora para os irmãos batalharem. Olha que mudança radical. Nisso, irmãos, a gente percebe o seguinte, que a palavra de Deus,
ela foi inspirada pelo Espírito Santo e que esses homens santos de Deus, eles escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem. O Espírito Santo capacitou esses homens de tal forma a escreverem aquilo que Deus queria que eles escrevessem. E Deus usa circunstâncias, como no caso aqui de Judas, ele percebeu, ele teve uma necessidade, como ele fala aqui. Gente, essa expressão, ó, tive por necessidade. Isso significa que houve na mente de Judas um entendimento de que ele tinha que escrever sobre aquilo ali. E nós, como sabemos que a palavra de Deus é inspirada, nós entendemos que essa necessidade, ela partiu de Deus. O Espírito Santo colocou na mente dele, no coração dele, o assunto sobre o qual ele deveria tratar com os irmãos. E que assunto é esse? O assunto é, irmãos, batalhem pela fé que foi dada a vocês. O assunto é luta, combate. Lute pela fé. Batalhe pela fé. Eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte. A batalha cristã, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ao contrário do que as pessoas pensavam no tempo da Idade Média, a batalha cristã, ela não é uma batalha feita com armas, espadas, escudos, lanças, né? Nos tempos modernos, com armas de fogo, tanques de guerra. A batalha cristã, ela não é feita assim, porque a batalha cristã, a característica dela é que a batalha cristã, ela é espiritual. A batalha cristã, ela é no campo espiritual. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, não temos que lutar contra a carne e o sangue. A batalha não é física, a batalha é espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, aqui a gente tem que entender isso. Quando Judas fala para a gente batalhar pela fé, nós temos que entender que há esse aspecto espiritual. E como é que a gente faz essa batalha no campo espiritual? A Bíblia, ela nos orienta que existem algumas ferramentas para a gente batalhar nesse campo espiritual. Quais são elas? Oração, jejum, leitura e estudo da Bíblia. Como é que eu sei disso? Irmãos, em um determinado momento, quando as pessoas levam uma criança possessa para Jesus, e as pessoas falam, nós levamos esse caso para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, né? Jesus explica que há determinadas castas de demônios que, para serem expulsas, é necessário que haja jejum e oração. Certo? Então, nós entendemos aí que são ferramentas que nós temos, que Deus nos deu, para lutar contra essas hostes espirituais, o jejum e a oração. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele respondeu ao diabo e ele combateu o diabo com a palavra de Deus. Né? Sempre que o diabo lançava uma tentação contra ele, Jesus respondia com a seguinte frase: está escrito. Né? Só aqui como exemplo, né? Quando o diabo lança a tentação lá de Jesus transformar a pedra em pão, né? Jesus estava com fome, tinha passado 40 dias de jejum, e o diabo chega e transforma essa pedra em pão, se tu é o filho de Deus, né? Aí Jesus diz,
Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ali ele está citando um versículo bíblico, um versículo que estava lá em Deuteronômio. Então a Bíblia, ela é uma ferramenta para a batalha espiritual. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa armadura de Deus, lá no capítulo 6, que a gente acabou de ler, e na continuação do capítulo 6, do versículo que a gente acabou de ler, ele diz assim, ó, no versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13. O que é que Paulo diz? Ó? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele descreve, estejais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele descreve essa armadura de Deus. Né? Entenda isso aqui como ferramentas que nós temos para a batalha espiritual. Nós estamos sendo convocados aqui por Judas, o irmão do Senhor, a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E esta batalha, irmãos, você aceitando ou não, ela tem este aspecto espiritual. Né? Ela não tem só esse aspecto espiritual. Já já eu explico o outro aspecto. Mas ela tem sim esse aspecto espiritual. Nós temos que reconhecer isso. A nossa batalha não é apenas no campo das ideias, não é apenas no campo das ideologias. Gente, por trás dessas ideologias, por trás dessas ideias pecaminosas, por trás dessas coisas que estão sendo infiltradas dentro da igreja como novas doutrinas, existem hostes espirituais, existem demônios, existem servos de Satanás trabalhando para que a igreja seja destruída. Ok? Se vocês olharem, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha só, Paulo está tratando aqui de pessoas, carne, pessoas físicas, certo? Está tratando de pessoas, de obreiros falsos, que estão se passando por apóstolos infiltrados no meio da igreja. Lembra qual é o assunto lá de Judas? Pessoas que estão infiltradas no meio da igreja. Aqui, Paulo está tratando de um assunto parecido. Falsos apóstolos estão se apresentando no meio da igreja como lideranças da igreja, sem serem. Né? Ele chama eles de obreiros fraudulentos. Aí ele diz assim, ó. Vou ler o versículo 13 novamente. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles se apresentam como apóstolos verdadeiros, mas são apóstolos falsos. Mas olha o que é que está por trás disso aí, ó. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, observe, ele fala que são falsos apóstolos, pessoas, nem eu e você, pessoas de carne e osso, mas que eles são ministros de Satanás. Assim como Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, esses servos do diabo, eles se apresentam como pessoas cristãs. No caso aqui do exemplo do apóstolo Paulo, eles se apresentam como apóstolos de Cristo. Mas, na verdade, são obreiros fraudulentos, servos de Satanás. E é sobre este tipo de pessoa que Judas vai tratar na carta dele. As pessoas a quem ele fala no versículo 4, que são pessoas que se introduziram furtivamente no meio da igreja, são pessoas ímpias. Mas entendam, por trás dessas pessoas há obras demoníacas, há obras satânicas. São pessoas que estão inserindo no meio da igreja doutrinas falsas. E as ferramentas que nós temos para lutar contra essas pessoas é oração, jejum e o estudo aprofundado das Escrituras. Contra a falsa doutrina,
nós podemos usar apenas a verdadeira doutrina, que é a verdadeira doutrina que é ensinada pela palavra de Deus, a sã doutrina bíblica. É com ela que nós conseguimos enfrentar essa batalha, certo? Então, a batalha que Judas está nos convocando aqui, ela possui esse aspecto espiritual. Só que ela também possui este aspecto intelectual. Observe bem isso. Há o aspecto espiritual, mas há também o aspecto intelectual. Ou seja, esses falsos espíritos, esses espíritos malignos que utilizam esses falsos obreiros para introduzir doutrinas falsas no meio da igreja, eles usam ensinamentos errados ou ensinamentos verdadeiros que foram distorcidos para atingir a igreja. E é aqui que vocês têm que entender uma coisa. A doutrina bíblica, ela é importante. A doutrina bíblica, ela é fundamental. E é por isso que ele fala o seguinte, ele está nos exortando a batalhar pela fé, e a palavra fé aqui não é a ideia de crer, não é a ideia de confiar. O sentido da palavra fé aqui é a ideia de doutrina, daquela doutrina que foi revelada por Deus, né, através das Escrituras. Então, é a fé que foi dada aos santos. É a fé que foi entregue aos santos. Ele está falando de quê? Ele está falando da doutrina que foi entregue aos santos. Né? Ah, irmão, mas aí não tem a palavra doutrina não, a palavra é fé. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. A palavra fé aqui, no versículo 3, no sentido que ela está colocada aqui, dentro do contexto que ela está colocada aqui, ela traz a ideia de doutrina. Coloquem isso na mente de vocês. Então, quando o Judas está falando para a gente batalhar pela fé, ele está dizendo, ó, batalhe pela doutrina verdadeira que vocês receberam. Né? Isso significa o quê? Que nós temos que lutar contra a doutrina falsa. Nós temos que lutar contra a doutrina que foi ensinada por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos mestres, por falsos pastores. Eles não se apresentam no meio da igreja como pessoas inimigas da igreja, não. Eles se apresentam na igreja como liderança da igreja. Eles se apresentam na igreja como irmão em Cristo. E eles vão disseminando falsas doutrinas, doutrinas que têm suas origens nos demônios. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E como é que esses espíritos enganadores, como é que eles introduzem essas doutrinas de demônio no meio da igreja? Olha o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, irmãos, são pessoas infiltradas no meio da igreja para ensinar mentira, para ensinar doutrinas demoníacas. A gente tem que entender isso. No meio da igreja, gente, há pessoas que não são trigo, são pessoas que são joio. Está ali crescendo junto no meio da igreja. A gente às vezes não reconhece, mas estão lá. Estão manchando a pureza da igreja. Estão disseminando a mentira no meio da verdade. E Judas, ele está nos convocando. Irmãos, devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa expressão, uma vez foi entregue aos santos, ela traz a ideia de que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como diz na versão Almeida Revista Atualizada, como diz na versão Nova Versão Internacional. É a fé, é a doutrina que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Isso significa o quê? Que a doutrina que nós recebemos, a doutrina que foi revelada a nós, a doutrina que está contida nas Escrituras, ela não pode ser alterada. Ela já foi entregue e nós já a recebemos. E nós devemos lutar por essa doutrina. Nós não devemos procurar por doutrinas novas, por revelações novas, porque já foi entregue, nós já recebemos essa doutrina. A gente precisa conhecer essa doutrina verdadeira. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de
trazer algumas aplicações para a nossa vida em relação a essa verdade que a gente tem aprendido aqui. Tenham uma coisa na mente de vocês. Preparem-se para a batalha. Preparem-se, certo? Nós estamos sendo convocados aqui por Judas a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ah, irmão, mas eu não quero batalhar, não. Ah, irmão, mas eu não quero... Saiba de uma coisa, se você é crente, se você é cristão, no momento da sua conversão, você ali é como se você estivesse se alistando no exército de Cristo. Como assim, irmão? No momento que você diz assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, naquele momento ali, você está criando inimizade com o mundo e com as coisas do mundo. Porque se o mundo odeia o próprio Cristo, ele vai nos odiar também. O mundo vai nos odiar, meu irmão. Mas como Jesus Cristo diz, tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo. É uma batalha que a gente vai enfrentar, e é uma batalha que a gente enfrenta sabendo que a vitória já está garantida. Tenham isso na mente de vocês. Mas até recebermos a coroa, até recebermos a premiação dessa vitória, nós estamos em batalha. E enquanto estamos aqui em batalha, nós temos que ter em mente uma coisa. Não baixe a sua guarda. E como é que você levanta a sua guarda diante desse combate? Oração, jejum e estudo das Escrituras. E tem mais uma coisinha aqui que é legal, que é importante você entender também. Esteja reunido com seus irmãos. A congregação, meu irmão, o estar reunido em congregação para adorar a Deus é uma ferramenta espiritual. Porque quando estamos com nossos irmãos, é como se estivéssemos reunidos com o nosso exército. Tá? Não pense, meus irmãos, que uma batalha é uma batalha real, uma guerra. Não é como vocês veem nos filmes por aí, não, tá? Não existe Rambo na vida real, tá certo? Não existe John Wick na vida real. Essas pessoas não enfrentam o exército sozinhas. Numa batalha real, exércitos enfrentam exércitos. Ok? Isso é só uma ilustração, obviamente, que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Mas nós pertencemos ao exército de Cristo, que é a igreja. E nós estamos nesta batalha. Lembrando, é uma batalha de aspecto espiritual e intelectual. Ok? Às vezes, esse aspecto espiritual e intelectual trazem consequências na vida física. Como assim, irmão? Às vezes é necessário que nações cristãs defendam princípios cristãos e às vezes a defesa desse princípio cristão passam por batalhas reais, físicas. O exemplo das cruzadas, né? As cruzadas foram pecaminosas. Muita coisa na cruzada foi pecaminosa, realmente, de fato. Não estou defendendo aqui as cruzadas, né? Os irmãos bem sabem, eu não sou católico e eu não estava lá no período das cruzadas para defender as cruzadas também. Mas entendam uma coisa. Houve um combate entre o cristianismo e o islamismo. E esse combate foi entre nações cristãs e nações islâmicas. Esse combate foi real. Certo? Batalha física. Eu já disse aqui, nós não estamos sendo convocados para esta batalha física. Mas acontece, às vezes, dessa batalha ganhar aspectos físicos. Certo? Mas, biblicamente falando, nós não estamos sendo convocados para esse tipo de batalha. Nós estamos sendo convocados para a batalha espiritual. Nós não vencemos essas batalhas, irmãos, com armas físicas, com espadas físicas, com armas de fogo. Nós vencemos essas batalhas com oração, jejum, estudo das Escrituras e estando reunido com nossos irmãos. É assim que nós vencemos a batalha espiritual. E é isso que Judas está nos convocando aqui a fazer. Batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, estudem, leiam a Bíblia, leiam livros que falam da Bíblia, ouça pregações bíblicas, porque você vai se preparar para esta batalha. Mas não faça só isso na questão intelectual. Coloca teu joelho no chão e ora. Procura tirar, irmão, um dia da semana, ou 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, para jejuar.
para se colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não dependo do alimento físico, eu não dependo do sustento físico, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Obviamente, faça isso com racionalidade. A Bíblia quer que a gente adore a Deus em espírito e em verdade, e de forma espiritual e de forma racional, ok? Não faça isso de forma inconsequente. Não vá criar jejuns para dar uma de espiritualzão por aí e acabar prejudicando a sua saúde e até, quem sabe, até perdendo a vida, né? Houve um caso recente aí de seitas que levaram pessoas a jejuar a tal ponto delas perderem as suas vidas. Gente, esse não é o jejum bíblico. O jejum bíblico é o jejum que nos coloca na dependência de Deus. Isso é feito de forma racional. Né? Procure santidade. Procure se apegar a Deus em pequenos detalhes. Eu estou falando aqui para pessoas casadas também. Só para finalizar, só para pegar como um exemplo bem simples, como as pequenas práticas cristãs, elas influenciam nessa batalha espiritual. Estou falando aqui a pessoas casadas. Olha o que é que diz a palavra de Deus a respeito das pessoas casadas. Capítulo 7, de 1 Coríntios, capítulo 7. Olha o que é que diz aí. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte: gente, era bom que todo mundo vivesse de forma solteira, sem precisar da prática do ato íntimo ali com seu parceiro. Né? Seria bom que todo mundo vivesse pura e exclusivamente apenas para Deus. Não precisa você separar a sua devoção à sua família e a sua devoção a Deus. Né? Ele quer que as pessoas vivam para Deus. O solteiro, ele pode se dedicar mais a Deus. Né? É a ideia de Paulo. Certo? Mas olha o que é que ele diz. Por causa da fornicação, há algumas pessoas que não conseguem viver solteiras. Né? É bom que essas pessoas casem. Né? Aí olha o que é que ele vem falar. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aí você pensa assim: irmão, o que é que isso tem a ver com a batalha espiritual? Foi uma mensagem enorme falando sobre batalha espiritual. O que tem a ver o relacionamento íntimo do casal? Né? Olha o que é que diz o versículo 5. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes ao jejum e à oração. O que é que ele está dizendo aqui? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Né? Não deixe, meus irmãos, a prática do relacionamento íntimo, você marido, você esposa, com seu cônjuge, durante muito tempo. Né? A não ser para você se aplicar ao jejum e à oração. Eu acabei de dizer que o jejum e a oração ele é uma ferramenta espiritual, né? Mas olha como que isso tem que ser feito de forma racional. Olha só. E depois, continuando no versículo 5, e depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Olha só. Como tem que ser feito de forma racional. O marido, agora eu sou crente, eu sou espiritual, eu vou passar aí 3 meses sem ter relacionamento com a minha esposa, porque agora eu sou espiritual, vai ser um jejum e não sei o quê. Aí sabe o que é que vai acontecer? Satanás vai ver a brecha e vai colocar um adultério, vai colocar uma fornicação no meio da tua família. Por quê? Porque tu baixou a guarda naquela área ali. Não, mas eu estava em jejum e oração. Você fez o jejum e oração de forma irracional. Você não está seguindo o padrão bíblico. Percebe isso? Irmãos, olhem para a vida de vocês até nos pequenos detalhes. Até na questão pessoal, a questão íntima. Vigie até nisso, meu irmão, porque Satanás ele pode usar isso contra você. Nós estamos numa batalha. Não pense, você homem, você mulher, que o seu marido é um homem tão santo a tal ponto que não pode cair em adultério. Não pense nisso, não. Ele é um pecador. Ah, mas meu marido é santo, meu marido é um pastor, meu marido é evangelista, meu marido é um pregador, é? Quantos casos de adultério estão tendo aí entre pastores? Por quê? Porque não obedecem à palavra de Deus. É simplesmente por isso.
Vigia, meu irmão. Vigia, como dizem os nossos irmãos pentecostais, né? Vigia, varão. Vigia. A batalha é nisso aqui também. É na forma como você cuida dos seus filhos, é na forma como você trata a sua esposa, é na forma como você age no trabalho. Quando eu falo que as ferramentas espirituais para a batalha espiritual é a oração, o jejum, leitura da Bíblia e a congregação, eu não estou falando que isso tem que ser feito de forma superficial, não. Gente, tem gente que vai para a igreja todo domingo, mas senta na igreja, sai vazia como entrou. Por quê? Porque não busca a Deus. A pessoa não está ali para adorar a Deus. Está ali por outros propósitos. Tem pessoas que são dizimistas, mas que dão o dízimo na intenção de receber mais dinheiro. Você acha que isso é espiritual? Não é. Seja dizimista da forma bíblica, em forma de agradecimento a Deus. É nesse ponto que a gente tem que pensar, irmão. Vigia, olha para a sua vida, vê se Satanás não já entrou na tua casa. Então, irmãos, eu convoco vocês, assim como o apóstolo, desculpa, irmão. Eu convoco vocês, assim como Judas, o irmão do Senhor, falou aqui. Batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa batalha, ela não se limita apenas no campo intelectual. Ela é intelectual também, mas é uma batalha espiritual, é uma batalha intelectual, como eu falei, e ela é uma batalha que ela se aplica às coisas práticas da vida. Observem isso. Vigiem, meu irmão. A batalha é grande. Mas lembre-se, o Senhor dos Exércitos já venceu essa batalha por nós. Amém? A batalha já está vencida, já está garantida. Nós só estamos aqui neste mundo como uma espécie de missão militar especial. Sabe aquelas missão militar especial que a gente vê? Certos soldados são treinados para missões especiais, para invadir o campo inimigo e resgatar, às vezes, uma pessoa. A guerra já acabou, o país do cara já venceu a guerra, mas ainda há pessoas lá que precisam ser resgatadas. Aí o exército prepara pessoas para se infiltrar lá e trazer pessoas para a sua nação de volta, né? Nós estamos assim, meu irmão, essa é a nossa situação. Nós estamos em batalha ainda, a batalha já foi vencida, mas nós estamos em batalha ainda porque nós estamos numa missão especial aqui neste mundo. Nós estamos aqui para resgatar vidas para Cristo. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado a Deus por mais esta mensagem. A tua palavra, Santo Deus, vem impactar os nossos corações de forma poderosa, de forma que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente não vacilar, não cair diante das armadilhas do inimigo. Nós sabemos que o nosso inimigo ele é sagaz, é um inimigo astuto, mas nós sabemos, ó Deus, o Senhor já venceu essa batalha. E é confiantes em Ti, ó Deus, não na nossa própria força. Nós não temos força, Deus, para lutar contra os demônios, contra os satanás, contra as falsas doutrinas. Mas o Senhor nos dá este poder, através do Teu Espírito Santo, para enfrentarmos essa batalha. Então ajuda-nos, ó Deus, a lutar de forma poderosa, para que possamos, ó Deus, permanecer firmes na fé que o Senhor nos deu de uma vez por todas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, oramos e agradecemos, Santo Deus. Amém. Amém.